O Fábio Akita é um dos melhores YouTubers de tecnologia brasileiros. Mas recentemente eu vi um vídeo do seu canal e eu queria abrir uma discussão. Será que o Fábio Akita errou? Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Adalberto Abade, sou gestor na área de tecnologia e tenho aqui esse canal para ajudar você que é profissional de tecnologia a poder desenvolver a sua carreira, bater um papo e formar um network de profissionais da área para poder trocar ideias e poder seguir evoluindo nessa nossa área que é necessário estar em constante atualização. Além disso, eu também sigo muitos outros canais no YouTube, de tecnologia também em português. Geralmente no meu canal eu faço vídeos em inglês e em espanhol também, mas esse não terá uma outra versão nessas outras línguas, porque este conteúdo é específico para o grupo brasileiro. Bom, e seguindo esses canais de outros youtubers brasileiros, um deles que eu prefiro e adoro é o do Fábio Akita. Só que esses dias eu vi uma imagem que posso te dizer que eu fiquei muito chocado. Confere aí. Bom, como vocês podem ver, como PMP eu fiquei indignado quando vi essa dramatização. Claro, não passou de uma dramatização, ok? E por que pra mim eu fiquei meio indignado? Por dois motivos. Primeiro porque eu sou PMP desde 2008 e valoro muito essa certificação. Eu posso dizer com toda a franqueza para você que essa certificação valeu muito para minha vida e para minha carreira profissional. Ela, além disso, além de ter sido muito importante, ela também abriu as portas para outras áreas da tecnologia que eu pude também atuar. E além disso também, como ela é uma certificação internacional, se hoje eu não vivo no Brasil, eu posso dizer que é graças a essa certificação, e não somente a ela como um pedaço de papel, mas pelos conhecimentos que ela me trouxe para a minha carreira profissional. Então, por que eu acho que o Fábio errou? Porque é simplesmente uma questão de torcida, de eu gosto disso e você não? Não, não é isso. O que eu acho que foi um erro nesse caso é que quando você fala para um público muito grande, um público de gente que está querendo buscar a carreira, você tem que encarar a realidade. E uma das coisas que o Fábio falou que no vídeo dele, que eu achei muito interessante, é que a culpa do mercado de certificações ser tão distorcido e existir tanta gente que às vezes só faz por decoreba uma certificação, é culpa de recrutadores que estão despreparados, de chefes que pedem modelos de currículo para contratação e que às vezes nem é o que a empresa precisa, mas só está querendo cumprir com um script daquilo que é bonitinho no mercado. Eu já vou falar um pouco dessa parte de mercado, dessa parte da importância para o mercado. Mas antes eu quero falar um pouco sobre a certificação. Para alguém que fez só a decoreba, como o Fábio disse, e passou o teste em menos de uma hora, o que eu duvido muito porque a quantidade de perguntas é enorme, talvez isso não sirva para nada, talvez isso vale a pena rasgar o diploma e tudo mais. Mas eu posso te dizer o seguinte, que nem tudo é só código. Programar, desenvolver um web, desenvolver um aplicativo, desenvolver o que seja, até mesmo um sistema ERP, que é o tipo de sistema que eu trabalho na maior parte do meu tempo, tudo isso não tem valor se não houver gestão por detrás. E quando eu digo gestão, eu digo que é o que você faz na sua vida todos os dias. Quando você está aqui, assistindo esse vídeo no YouTube, assistindo algum vídeo do Fábio ou de qualquer outro canal, você está fazendo gestão do teu conhecimento, você está gerindo o teu conhecimento. Isso também é gestão. Quando você compra o seguro do teu carro, você está pensando nos riscos que você pode estar exposto ao estar conduzindo o seu carro na rua ou em qualquer outro lugar, deixando ele estacionado em algum lugar. Você pensa em riscos. Você está fazendo gestão de riscos, e isso é característica do gestor. Desde que quando a gente se torna adulto e começa a ser responsável pela nossa vida, a gente começa a gerir o nosso salário, que é
uma gestão de aquisições, você tem que decidir em que você vai gastar o seu dinheiro e em que vai trazer retorno o gasto do seu dinheiro. Você precisa decidir se você vai fazer um seguro mais barato, um seguro mais caro. Isso é um projeto, é você fazer a análise de um projeto de vida e saber se isso vai ser bom para você ou não. Por isso que aqui no meu canal eu tenho uma hashtag que chama Project Management for Life. Você só entende a importância do gerenciamento de projetos a partir do momento em que você vê a sua vida como um projeto, ok? Então, é claro que para uma pessoa que se focou a vida inteira em programação, em fazer código e entregar código, talvez esse conhecimento não seja importante. Mas para uma pessoa que leva uma equipe, que leva uma empresa, esse conhecimento é importante. E vou te dar um exemplo muito mais crítico de onde você realmente tem que utilizar os seus conhecimentos de gestor, que é quando você tem uma equipe e que você tem que trabalhar com ela. Deixa eu explicar direitinho como é que é isso daí. No próprio vídeo do Fábio, ele fala que se a pessoa não se adapta na empresa dele, ela cai fora e corta o pescoço. Então, errou, foi mau caráter, insistiu no erro, ou foi mau caráter mesmo, corta o pescoço. Legal, muito bem, porque você tem uma empresa que te permite isso, e é uma empresa pequena, mas imagina numa empresa grande, onde você não pode ter um turnover, e você tem que principalmente pensar no ser humano e no desenvolvimento do ser humano. Você tem ali seus colegas de trabalho e você tem que, muitas das vezes, ajudar esses seus colegas a poder se desenvolver profissionalmente. E aí que entra o papel do gestor. Aí que entra o papel do PMP, do gerente de projetos. Aquela pessoa, você não tem como prioridade fazer um corte dela ou não. Ela, às vezes, é preciso para a empresa. Às vezes ela está há 20 anos naquele posto e está participando pela primeira vez num projeto de TI e ela não faz nem ideia do que é um projeto de TI, ela não sabe o que é conversar com um desenvolvedor de software para poder falar quais são os requisitos dela. Então você vai simplesmente chegar e cortar ela da empresa? Não. Você tem que ter habilidade para lidar com pessoas, você tem que ter habilidade para falar com pessoas, você tem que ter trato humano. Outra coisa também que é muito importante dizer quando a gente fala do mercado de certificações, certificação PMP, certificação Scrum, Agile, o que seja, tá? O mercado no Brasil está distorcido. E como eu disse para vocês, eu vivo fora do Brasil, tenho também uma experiência em outros países, tá? Ao total são 11 países que eu já entreguei projeto. E posso te dizer o seguinte, a realidade é bem diferente fora do Brasil. Hoje em dia uma pessoa no Brasil olham uma lista de requisitos e fala, bom, é isso que eu tenho que buscar no mercado, e começa a fazer match entre palavras. Ah, ok, tem que ser PMP, PMP, e às vezes nem checa a validade do certificado, se a pessoa tem um certificado de verdade ou não, acredita no que está no currículo e vamos em frente. Já pela experiência internacional que eu tenho, muitas empresas eu sei que fazem uma coisa chamada background check, que é checar os seus antepassados. Eu não estou falando de antepassado criminal para saber se você cometeu crime ou não, estou falando de checar todo o seu antepassado. Então, eles pedem referências de empresas anteriores, isso fora do Brasil é super importante. Eles perguntam para as referências que você deu, para as pessoas que você deu, o telefone para eles poderem contactar, se você realmente tem as certificações que você diz ter, se você pratica o conteúdo daquelas certificações que você diz ter no seu currículo. E além do mais, antes de você ser contratado, você tem que mandar todos os certificados, diplomas dos cursos ou certificações que você fez ao longo do tempo e que você tem no teu currículo, para essa empresa poder ter certeza de que sabe o que está contratando. Okay? Então, fora do Brasil esse processo é muito sério nas empresas grandes, claro, empresas pequenas não, existem empresas grandes e pequenas dentro e fora do Brasil, tá? Mas a gente vê que porque algumas empresas são maiores fora do Brasil, elas costumam fazer esse cheque de antepassados da pessoa. Agora, nesse ponto do vídeo você deve estar falando, não, mas Adalberto, o que o Fábio Akita estava falando era o seguinte,
O que é importante. Ou seja, se eu sou desenvolvedor, eu não posso ser gestor. Legal, mas não ignore o conhecimento de gestão. Existem pessoas que estão seguindo meu canal, ou que seguem esses outros canais de tecnologia, adoram programação, mas não nasceram para ser programadores. Nasceram para fazer outras coisas dentro da área de desenvolvimento. Eu adorava programar, me acostumei a programar, comecei programando, comecei fazendo desenvolvimento, mas depois eu vi que eu gostava de lidar com pessoas, gostava de lidar com equipe, gostava de treinar pessoas, então por isso eu fui para a área de gestão. Isso há 20 anos atrás a gente está falando, tá? Outra coisa também, e aí isso é a parte mais séria que tem, é o seguinte: para você poder criticar algo, você tem que conhecer. Dizer que PMI não tem valor e rasgar pode ser desde um ponto de vista pessoal, ok? Ou seja, não tem valor para mim, que é o que eu acredito que foi o que o Fábio Akita fez. Mas isso não quer dizer que não tenha valor para você como profissional. Se você acha que aquilo não tem nenhum valor, primeiro estude. Primeiro veja se isso serve para você ou não. Depois que você entender se aquilo serve para a tua carreira ou não, se você quer ser a pessoa que vai a vida inteira ficar construindo código, legal, nem tenta estudar PMI. Agora, se você acha que algum dia você vai ser responsável por uma equipe, se você acha que algum dia você vai abrir a sua empresa e você não tem um sócio para poder colocar para você para administrar, às vezes você é uma startup, às vezes você vai lançar um aplicativo, às vezes você vai ter qualquer iniciativa no mercado empreendedora, pensa duas vezes antes de pensar que uma certificação na área de gestão de projeto não tem valor. E para finalizar, acho que o ponto mais importante que eu quero deixar aqui para você é o mercado de trabalho. Se você acha que você não precisa de uma certificação para poder conseguir emprego, tudo bem, tenta a sorte. Porque do outro lado da linha tem um recrutador. Quem está recebendo o currículo é um recrutador que não tem missão nenhuma em poder melhorar o mercado, em poder fazer com que o mercado de certificações seja mais honesto e tudo mais. Ele simplesmente está buscando um perfil. E aqui, enquanto eu vou falando para vocês, vai aparecendo na minha tela algumas buscas que eu estou fazendo no LinkedIn para poder ilustrar esse vídeo sobre a quantidade de vagas, quantidade de pessoas que enviam currículo para uma vaga. Então você pode ver aqui que o número de pessoas que manda o seu currículo para uma vaga pode chegar a 1.000, 1.500, 1.900 pessoas para uma única vaga de desenvolvedor no Brasil. Fora do Brasil isso é totalmente diferente e aqui, olha, pode perceber aqui nesse vídeo aqui que se você colocar a mesma vaga em um outro âmbito geográfico, o número de envios de currículo é muito menor. Isso quer dizer que o mercado de tecnologia do Brasil é super, ultra, hiper competitivo. E se você falta alguma coisa para poder preencher o requisito da vaga, a pessoa nem vai ler o teu currículo. O teu currículo já vai para uma pilha e aquela pilha vai para o lixo. O recrutador ele não tem tempo de ler 1.500 currículos, 1.200 currículos e escolher o seu porque você fez uma faculdade que foi legal ou porque o teu TCC foi sobre um tema super relevante. Não! Essa pessoa simplesmente está buscando um perfil e você tem que colocar comida, você tem que pagar suas contas, você tem que pagar a tua conta de luz, você tem que sobreviver. Então a realidade é dura. Hoje em dia, eu sou um dos maiores críticos da metodologia Agile. O que nasceu com a metodologia Agile em 2002, 2003 é totalmente diferente do que se vende hoje no mercado. Só que se você não tiver Agile no teu currículo, você não tem emprego em lugar nenhum hoje em dia. Se você não for capaz de sentar numa mesa e discutir sobre o que é desenvolvimento de software ágil, você não vai conseguir emprego de nada.
Entende o que eu estou falando? É muito sério isso. Você não pode gerir a sua carreira baseado em um sentimento, ou baseado numa filosofia, ou baseado em uma ideologia. O mercado está aí e o mercado tem fatos. Você não pode ignorar os fatos deste mercado. Você tem que seguir a onda e você tem que se adaptar. Depois que você tiver dentro de uma vaga, depois que você tiver com o teu emprego, depois que você já tem moral dentro da empresa que você está trabalhando, ou se você é um empreendedor e tem a sua própria empresa, depois que você tem a tua carteira de clientes, como é o caso do Fábio Akita, que tem uma empresa super estabilizada, aí sim, aí você começa a ditar as regras do mercado. Aí você tem o bastão na mão para poder ditar regras. Mas enquanto você não estiver nesse caso, você é simplesmente uma pessoa que tem que seguir o que o mercado te diz para fazer. E hoje em dia, o que o mercado de TI diz que você tem que fazer para ter colocação é, primeiro, experiência. Sem experiência você não chega em lugar nenhum. Não adianta você tirar uma certificação, seja lá do que for, e não ter experiência naquilo que você está falando. O próprio Fábio Akita, quando passou na certificação PMP, se no dia seguinte ele fosse procurar uma vaga de gerente de projeto, não iria conseguir. Por quê? Fez a certificação somente para passar na base da decoreba. Ok? Não passa nem nas perguntas da entrevista, se quando começar a falar sobre riscos, análise de Monte Carlo, corrente crítica, paralelismo, análise de cronograma, leveling de recursos. Isso são conceitos muito complicados que somente gestores muito experientes podem saber. E é isso que as empresas querem. A certificação é apenas uma maneira a mais de garantir que essa pessoa tenha esse conhecimento, mas a experiência vem em primeiro lugar. Minhas considerações finais. Se você chegou até aqui no vídeo, você já está de parabéns, porque você está buscando conhecimento e está buscando ser melhor profissionalmente a cada dia. Se esse é o seu caso, inscreve-se aqui nesse canal que a gente vai ter vários vídeos de tutoriais, passo a passo e tudo mais, muito focados na parte de gestão de negócios, gestão de processos. Não é tanto focado na parte de código, ok? Aqui eu foco muito mesmo na parte de gestão de TI, porque é a área que eu sou mais especializado. Existem outros canais no YouTube que são muito bons, como por exemplo do Felipe Deschamps. Esse eu recomendo demais. O próprio canal do Fábio Akita, para você que trabalha com tecnologia, que é desenvolvedor, que está mais no lado técnico, tem que seguir esse canal. Todos os conselhos que o Fábio Akita fala são conselhos que eu daria para o meu próprio filho no dia a dia. Então não deixe de seguir esses canais, tá bom? Segue o meu, segue alguns outros. Eu vou deixar uma lista dos que eu acho mais relevantes também, fora do Brasil. Acho que o conteúdo em inglês é muito importante. Se você está na área de tecnologia e não sabe inglês, desculpa, mas você está fora. Você tem que saber pelo menos o inglês básico, porque todo o material de qualidade vem primeiro em inglês e depois em português. Então eu vou deixar aqui também uma lista de canais que eu sigo em inglês para você poder seguir também, aqui na descrição desse vídeo. E também deixo aqui uma mensagem para você que é desenvolvedor. Nunca ignore outras áreas da TI. A pessoa que cuida da infraestrutura é muito importante. A pessoa que configura o teu Windows é muito importante dentro da empresa. A pessoa que dá treinamento também é muito importante. Existe uma série de profissionais hoje em dia em TI que todos eles têm uma importância fundamental para cada projeto. Okay? A vida não se resume em escrever código de qualidade. Escrever código de qualidade é muito importante, usar uma metodologia para poder escrever código é muito importante, saber o que é uma alocação de memória, como funciona um sistema operacional por trás é importantíssimo, dominar uma linguagem é importantíssimo, mas o mundo não é uma bolha e não é somente código. Existe muita coisa por detrás, existe analistas de negócio, analistas de processo, existe muita coisa que faz com que um software tenha a qualidade esperada e um ciclo de vida que seja proveitoso tanto para o mercado quanto para a empresa que está colocando esse software no mercado. Ok? Muito obrigado pela sua atenção.
Se você chegou até aqui no vídeo, dá um like, por favor, subscreve-se no canal e vamos falando, vamos batendo aí um papo sincero de TI, ok? Muito obrigado. Outra coisa que queria deixar aqui no final do vídeo, que também acho muito importante, isso não é uma bronca para o Akita, ok? Para o canal dele. Já disse que ele pode ter errado, sim, pode ter errado, mas desde um ponto de vista de aconselhamento profissional, ok? Você que vê conteúdo na internet tem que ter muito discernimento de se aquilo se aplica à sua vida ou não. Para a vida do Akita serve, legal, é um bom exemplo, mas pensa duas vezes antes de seguir todo e qualquer conselho ou dramatização de influencer digital, ok? Até mais.